Olá, meu nome é Clarissa Cadil e eu sou advogada de imigração, licenciada nos Estados Unidos e no Brasil. A nova regra de asilo, que irá ser aplicada para quem entrou aqui nos Estados Unidos depois do dia 11 de maio de 2023, terá um grande impacto na imigração americana, principalmente para pessoas que estão tentando entrar aqui para pedir asilo de uma maneira não tão regular. Essa nova política de asilo é como se fosse uma segunda versão da proibição de trânsito da regra do Trump, e essa primeira versão simplesmente foi bloqueada por um juiz federal por ser ilegal. Agora, a administração Biden criou uma segunda versão dessa regra, porém com alguns pontos diferenciados. O que significa a regra de proibição de trânsito, segunda versão, da versão Biden? Essa regra significa que, se antes de entrar nos Estados Unidos, você passou por algum país, ou seja, passou pelo México, passou pela Guatemala, Honduras, você precisa pedir asilo em todos os países que você passou anteriormente, antes de pedir asilo aqui nos Estados Unidos. Caso você não tenha pedido asilo nesses países anteriormente, existe uma presunção que você é inelegível para o seu pedido de asilo. Essa regrinha, ela não se aplica para quem entrou aqui nos Estados Unidos antes do dia 11 de maio de 2023. Essa regra também não se aplica se você entrou com visto aqui nos Estados Unidos. Essa regra também não se aplica se você entrou aqui nos Estados Unidos sendo parolado de maneira humanitária, que é o famoso Humanitarian Parole. Essa regra também não se aplica caso você tenha feito um pré-agendamento no aplicativo CBP One. Se você fez um pré-agendamento pelo aplicativo CBP One para comparecer num porto de entrada terrestre na fronteira entre México, e Estados Unidos, e você conseguiu realizar esse pré-agendamento, essa regrinha não irá se aplicar a você. Agora você me pergunta, mas para quem que essa regra vai se aplicar? Essa regra irá se aplicar se você entrou aqui nos Estados Unidos sem visto, se você entrou aqui nos Estados Unidos sem o pré-agendamento, no aplicativo CBP One, a gente vai colocar o link aqui no vídeo. Então, se você entrou sem esse pré-agendamento para se apresentar no porto de entrada, o que é o porto de entrada? É o checkpoint que tem na fronteira. Então, antes de você se apresentar lá sem documentos, você precisa fazer esse pré-agendamento. E aí, essa regrinha de inelegibilidade de asilo não será aplicada a você. Agora, se você tentou entrar aqui de uma maneira irregular, ou seja, você se apresentou no porto de entrada, no checkpoint, sem nenhuma documentação, sem nenhum pré-agendamento, essa presunção de inelegibilidade de asilo irá se aplicar a você caso você tenha passado por outros países antes de entrar aqui nos Estados Unidos e você não pediu asilo nesses outros países antes de pedir asilo aqui. Se você entrou aqui sem inspeção ou tentou entrar aqui sem inspeção, essa regrinha irá se aplicar a você também. E aí você me pergunta, existe alguma exceção a essa regra? Sim, existem várias exceções a essa regra. Quais são essas exceções? Primeira exceção, menores desacompanhados. Quem que é um menor? Quem tem menos de 21 anos. Que entraram aqui no país desacompanhados de um adulto, essa regrinha não se aplica a eles também. Não se aplica a mexicanos. Essa regra também não é aplicável em caso você tentou fazer um pré-agendamento no CBP One, tem um comprovante que enviou a solicitação, mas por algum problema técnico ou por algum problema você não conseguiu finalizar aquela aplicação, você chegou a fazer a aplicação, submeteu, mas por algum problema técnico, aquela aplicação não foi adiante. Então aí, por conta disso, essa regrinha não irá se aplicar a você também. Mas assim, ainda está um pouco dúbio como a imigração irá interpretar e aplicar essa exceção. Uma outra exceção é caso você tenha pedido asilo em um país, vamos supor, uma situação hipotética. Você é cidadão do Chile, você passou pelo México antes de entrar nos Estados Unidos, você pediu asilo no México, porém, essa aplicação de asilo ela foi negada no mérito dela. O que isso significa? Você houve a negativa de pedido de asilo no México antes de entrar nos Estados Unidos. Então, nesse caso, essa regrinha não irá se aplicar. Se o seu asilo foi negado por uma situação técnica,
essa regrinha se aplica a você. Caso você tenha passado por uma emergência médica ou então você foi vítima de tráfico humano, essa regrinha não irá se aplicar a você também. O que é mais interessante nessa nova diretriz e essa nova regra dentro da imigração sobre a proibição de trânsito é que se um membro da sua família, vamos supor, você veio a família inteira, né? Veio 4, 5 pessoas da família, todo mundo junto. Se um membro dessa família não se aplica a regra de trânsito, da proibição de trânsito, todos os outros membros familiares também estarão isentos da regrinha da proibição de trânsito. Essa regrinha é uma prova clara que o governo americano está tentando tornar as regras de asilo um pouco mais rigorosas. Nesse momento ela está sendo aplicável e será aplicável para quem entrou aqui no país depois do dia 11 de maio de 2023 até dia 11 de maio de 2025. Porém, durante esse período, a qualquer momento, essa regra também pode ser invalidada, porque a primeira versão dessa regra, ela foi invalidada pelo juiz federal por ser ilegal. Com essa nova regra, eu creio que a gente vai ter menos pessoas entrando, né, porque elas vão ser deportadas aqui do país de maneira imediata, de maneira expressa. Para acompanhar mais notícias de imigração, siga o nosso canal. Dê um like aí, um joinha aí pra mim. E deixe um comentário caso você tenha gostado do vídeo. Caso você não tenha gostado também, eu também aceito feedback. Muito obrigada e eu espero que vocês tenham um ótimo dia.